Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Iris, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história de 5 casos de assassinatos envolvendo crianças. Então eu quero avisar desde já que se você é sensível a esse tipo de conteúdo que envolve morte, agressão, abuso sexual, não assista porque pode ser bem desconfortante para você. Agora, se você é de boa em relação a esse assunto, continua aqui comigo e vamos conhecer 5 crianças de mentes diabólicas. Em maio de 1929, um garoto de 6 anos de idade chamado Carl Newton saiu com seu amigo Cecil Venn para procurar moedas para colecionar. Cecil acabou roubando uma moeda de Carl e saiu correndo em direção à sua casa. Carl então decidiu se vingar do amigo e foi até a sua casa pegar a arma do pai. Em seguida, foi para a casa do amigo e disparou contra ele a queima-roupa, depois de dizer: "Eu vou atirar em você." Carl é considerado um dos assassinos mais jovens da história. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas um juiz considerou inadequado julgar um menino daquela idade e ele foi absolvido. O segundo caso aconteceu na Flórida no dia 3 de novembro de 1998, na cidade de Jacksonville. Uma garotinha de 8 anos chamada Maddie Clifton saiu de casa para brincar com seus amigos. 1h30 depois, sua mãe Sheila voltou para casa e chamou Maddie e sua irmã mais nova para jantar. Ao entrar em casa, encontrou apenas Jessie. Ela disse que a irmã não estava com ela e não sabia onde Maddie estava. Logo em seguida, preocupada, Sheila ligou para a polícia dizendo que sua filha havia desaparecido. Nessa mesma noite, que se tornou angustiante, a família de Maddie saiu em busca da filha. Vários vizinhos ajudaram na busca, inclusive Steve e Missy, pais de Joshua Phillips, de 14 anos. A cada dia que se passava, mais pessoas se voluntariaram para ajudar na busca da pequena Maddie. O 7º dia de busca chegou. Pela manhã, a mãe de Joshua, ao acordar, passou na frente do quarto do filho e percebeu algo muito estranho. Seu quarto estava exalando um cheiro muito ruim e ela resolveu fazer uma faxina. Ao entrar, ela notou que tinha um pouco de água no chão debaixo da cama. Inocente, achou que era o colchão d'água de Joshua que tinha vazado. Ela retirou o rodapé para ver o estrago debaixo da cama. Totalmente assustada, não foi água que a pobre mãe encontrou, mas sim um pé. Missy correu para fora de casa e chamou os policiais. O corpo de Maddie Clifton estava dentro do colchão. Joshua foi levado direto da escola para a delegacia local para o interrogatório. Seu pai Steve pediu para que ele contasse toda a verdade para a polícia. Na sua versão, ele e Maddie estavam jogando. Ele disse que tinha lições de casa para fazer, mas ela insistiu tanto que ele aceitou ficar por mais alguns minutos. Ele e Maddie estavam jogando beisebol no quintal, e por volta das 17h15, quando acidentalmente ele acertou o rosto dela com um taco, causando um enorme corte, ela, assustada, começou a chorar. Ele disse que quando viu o corte entrou em pânico e levou ela para dentro da sua casa, colocou no seu quarto e ela começou a fazer mais barulho, chorando e gritando muito. Assustado e não querendo entrar em apuros, ele bateu na cabeça de Maddie mais 1 ou 2 vezes. Em seguida, ele pegou uma faca e esfaqueou 2 vezes sua garganta. Ainda ouvindo os gemidos de Maddie, ele esfaqueou-a mais algumas vezes. Depois, Joshua escondeu o corpo da menina dentro do seu colchão d'água. Sua mãe Missy ficou aterrorizada e disse que esse não é o jeito dele, ele nunca fez mal a ninguém. O veredito de Joshua foi constatado como culpado por assassinato de 1º grau em julho de 1999, aos 15 anos. Ele não esboçou nenhuma reação ao ouvir o veredito. Os pais de Maddie, depois do júri deliberar por mais de 2 horas, fecharam os olhos, e os pais de Joshua saíram do tribunal sem falar com ninguém. Mesmo tendo menos do que 16 anos, não podendo ser condenado à morte, Joshua foi julgado como adulto e foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito a condicional, no dia 12 de agosto de 1999. Sua mãe acredita que suas atitudes foram pelo fato de lesões sofridas no lóbulo frontal, podendo levá-lo a não reprimir impulsos, podendo prejudicar alguém por não conseguir julgar as consequências das ações.
Eric Smith nasceu no dia 22 de janeiro de 1980, em Nova York. Ele era um menino solitário e sofria com provocações de outros garotos por causa das suas orelhas, óculos de lentes grossas, sardas e cabelo ruivo. Aos 13 anos, no dia 2 de agosto de 1993, perturbado, ele atraiu Derek Hobby, de apenas 4 anos, para um parque local, onde o estrangulou e jogou pedras enormes em sua cabeça. A causa da morte de Derek foi asfixia associada a traumatismo craniano. Eric admitiu 2 dias depois que havia matado o garoto. O corpo de Derek foi encontrado em cima de um pedaço de madeira num parque perto da sua casa. Eric, o assassino, desenterrou 2 rochas, uma grande e outra menor, com as quais agrediu o garoto. Depois de matá-lo, comeu o lanche que estava em sua lancheira. Eric disse em suas declarações que gostou demais do que fez e não queria que aquilo acabasse. Ele estava feliz e gostava de contar o que tinha acontecido. Eric foi condenado por unanimidade por seu assassinato em 2º grau, com pena máxima disponível para a época. James Patrick Bulger estava à semana de completar 3 anos de idade. Ele estava num shopping em Liverpool, na Inglaterra, com sua mãe, em uma sexta-feira de 12 de fevereiro de 1993, quando ela entrou numa loja e se distraiu por um momento, que foi o suficiente para que 2 garotos vissem James brincando sozinho. Câmeras de segurança flagraram o momento em que os 2 se aproximaram de James e saíram de mãos dadas com ele. Os garotos eram John Venable e Robert Thompson. Eles levaram James até um canal a 4 quilômetros do shopping. Lá, os meninos o jogaram no chão, onde ele machucou a cabeça e o rosto. Nesse trajeto, eles foram vistos por 38 pessoas. Alguns pararam para perguntar onde eles iam, pois James estava chorando, e eles disseram que estavam indo para casa e que os 3 eram irmãos. Eles chegaram a um vilarejo que fica a 40 minutos de caminhada do shopping. Avançaram mais um pouco até a estação Warren, que estava em desuso. Ali, eles torturaram James, jogaram tinta azul nos seus olhos. Jogaram pedras, tijolos, pilhas foram encontradas em sua boca. E para finalizar os momentos de horror, John e Robert atiraram uma barra de ferro de aproximadamente 10 quilos sobre a sua cabeça. Ao todo foram 42 lesões e nenhuma pôde ser constatada como a fatal. Não satisfeitos, os meninos amarraram o corpo de James no trilho do trem para tentar fazer parecer um acidente. Quando o trem passou, seu corpo foi cortado ao meio. 2 dias depois, o corpo foi encontrado por crianças que brincavam pelo local. Os meninos foram reconhecidos por uma testemunha e apenas 9 meses depois foram considerados culpados do assassinato de James. Ambos tinham 10 anos quando foram condenados. A pena era que ficassem presos até a maioridade, depois seriam soltos com novas identidades. Pouco se sabe deles desde então. Mas os pais de James casaram-se novamente e tiveram outros filhos. Sua mãe criou o James Bulger Memorial Trust, que ajuda crianças que sofreram algum tipo de violência e presta assistência aos seus familiares. Filha da prostituta Betty Bell, Mary Bell nasceu em Newcastle, Inglaterra, em 1957, quando a mãe tinha apenas 17 anos de idade. Mary é o caso mais famoso de criança com possível transtorno de personalidade na infância. A mãe forçava a menina de apenas 5 anos a praticar sexo oral com estranhos em troca de dinheiro e esfregava o rosto na própria urina quando ela fazia xixi na cama. Betty tentou deixar a filha para adoção, mas uma tia de Mary a levou de volta para casa. Mary foi crescendo e demonstrando sinais de crueldade, maltratando animais e arrancando cabeças de bonecas. Com um brinquedo, Mary Bell quebrou o nariz do tio, e na escola ela passou a treinar estrangulamento em outras crianças. Em 1968, com quase 11 anos, Mary foi a principal suspeita de empurrar o primo de 3 anos que ficou com graves ferimentos na cabeça. Poucas semanas depois desse episódio, o corpo de um garoto chamado Martin Brown, de 4 anos, foi encontrado em uma casa abandonada. Testemunhas viram Mary e uma amiga dela chamada Norma no local.
Alguns dias depois, no seu aniversário de 11 anos, Mary e sua amiga Norma arrombaram e depredaram uma creche, onde deixaram manuscritos anônimos com rabiscos confessando o assassinato de Martin. A polícia descartou as evidências como uma brincadeira de mau gosto e só foi considerar que as meninas eram suspeitas 2 meses depois, após outro estrangulamento. Dessa vez, a vítima era Brian, de 3 anos, encontrado em uma área abandonada. O corpo de Brian tinha a pele dos genitais esfolada e a letra M talhada na barriga. Os tipos de ferimentos levaram a suspeitar que era uma criança, e o detetive local interrogou mais de 1000 delas, até chegar em Norma, que entregou Mary Bell, que impressionou a polícia devido à sua frieza e incapacidade de compreender a gravidade dos seus atos. As 2 meninas foram a júri popular ainda em 1968. Norma foi inocentada, enquanto Mary Bell culpada pelos seus assassinatos e enviada para uma instituição psiquiátrica de segurança máxima e depois conduzida para a prisão em 1973. Após tratamentos e avaliações, Mary Bell foi considerada recuperada e solta em 14 de maio de 1980, com 23 anos. Sua nova identidade e endereço são mantidos sob sigilo pela Ordem de Mary Bell, uma lei inglesa criada em maio de 2003, que protege a imagem de qualquer criança envolvida em procedimentos legais. Sabe-se que ela se casou e foi mãe em 1984. Não é fácil a sociedade aceitar a maldade infantil, mas ela existe sim. Crianças podem ser cruéis, basta criá-las num ambiente cheio de abusos. Essas crianças, psicopatas, não se importam com os sentimentos dos outros, manipulam, mentem e matam sem nenhuma culpa. Então, pessoal, essas foram as histórias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like aqui pra mim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo grande e até o próximo vídeo.